Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Eu inicio agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, primeiro pregão de maio de 2022, 11 horas. E pessoal, eu vou começar os trabalhos, né? Eu vou colocar primeiramente aqui o livro de ofertas do mini índice para a gente falar do nosso racional. É um racional de compra, né? Eu acabei de colocar lá no Telegram, mandei informe cenário, teve abertura, panorama. Tudo como sempre, entregue com muito prazer e satisfação. E eu falei que essa movimentação, ela pode ser talvez a última chance da galera que está de fora da compra no mini índice, quer pegar um preço descontado, ou da galera que zerou semana passada e de repente se arrependeu, pretende refazer a posição. Talvez seja a última chamada, digamos assim, antes do mercado subir de forma mais intensa. Então, imaginemos que nós estejamos numa aula de imersão, numa transmissão no desafio. Eu falaria em compra nesse momento a 108, 130, 108, 140, acreditando que o mercado ainda hoje busque pelo menos os 110 mil pontos. Não duvido que até o final da gravação o mercado esteja em 109, 109,50, por ali. O livro de ofertas está desequilibrado, tem mais vendedor do que comprador. Essa não é uma exclusividade do Cartezinha, é que o Cartezinha, né, de forma excepcional, ele tem esse resumo aqui, reunindo porcentagem e quantidade de contratos e tal, mas consegue agrupar praticamente todas as plataformas, tendo uma leitura muito parecida. Mas o Cartezinha ela é mais intuitiva, né? Por isso que eu elogio o pessoal de lá, a galera tá de parabéns, um abraço Tatiane, ao Gustavo, ao Gabriel, que é do suporte, ao Rafael, que são guerreiros aí que estão no dia a dia, deixando a plataforma cada vez melhor. Falando um pouco do gráfico, né, do mini índice, enquanto vos falo, tomo o meu Monster Energy Ultra. Antes de falar do mini índice, eu vou falar do Bitcoin, se não esqueço. Bom, as cotações no TradingView estão erradas, né? Aqui a cotação eu estou comparando o Cartezinha com outra plataforma móvel que está aberta, é que está correto. O TradingView está com delay. Isso para o mini índice, tá? Daqui a pouco ajusta. Aí a gente vai falar do Bitcoin. O Bitcoin, quando eu dei um comando, né, no final de semana, falando sobre uma entrada no Bitcoin, esperando alguma bobeira desse nível aqui, ó, desse candle que marcou máxima a 38.880 e mínima a 38.738. Na verdade, a mínima foi 38.224. A gente está com uma ordem de compra lá a 37.500. Eu acho que vale a pena manter, né? Vai ser a primeira vez aí, se encaixar, que a gente faz uma operação com o Bitcoin de forma pública. Por enquanto a gente mantém a ordem lá, vamos esperar. O Bitcoin pode, né, estar diante de uma inflexão aqui numa linha de tendência. Talvez nós tenhamos aqui um triângulo, alguma coisa do gênero. E o camarada da coxinha de picanha é impressionante. Ele espera, não que me incomode isso, mas é só eu começar a gravar que ele passa. Ele tá passando ali, ó. Eu respeito porque é um trabalhador, ó. Ele anda com carrinho de sorvete, calça. Ele sempre trabalha de calça, camisa e sandália, né? Isso me lembra o Nordeste. E pessoal, perto daqui onde eu estou, do condomínio, tem a OAB, Ordem de Advogados do Brasil. Inclusive meu filho já está, ele começou já o preparatório para a OAB, ele nem se formou ainda, já está fazendo simulados. Acho que ele fez o 4º simulado recentemente, passou em todos. E ele vai fazer o cursinho para ter convicção que vai passar na OAB. Como ele é muito forte mentalmente, se estiver bem preparado tecnicamente vai passar. Então perto da OAB ali, inclusive eu consigo ver ali a sede da OAB de onde eu estou depois das árvores. Tem um carro bastante humilde, né? Me parece de um prestador de serviços
para prédio, residências, faz elétrica, civil. A placa é CVM. Qualquer dia eu tiro uma foto e posto lá para vocês. Deve ser o carro da CVM que está por aqui. Então o Bitcoin pode estar diante de uma inflexão. Agora o desafio é encaixar a ordem, né? Vamos tentar. Tá a ordem lá, de repente eu mudo, vai comando via Telegram. Quem sabe a gente sobe essa ordem para 38. Vamos ver se o Bitcoin dá bobeira para a gente tentar encaixar uma ordem nele. E o milho, assim como o mini índice, eu acho que ele dá uma oportunidade nesse recuo nos 108 mil pontos. Eu acho que o milho, se o TradingView não travar, não é o TradingView, né? Pelo fato de estar aqui num topo anterior, perto da média de 21, ele abre oportunidade também na ponta compradora. Perfeito? E falando um pouco do mini índice, o mini índice, eu vou tentar traçar aqui uma linha de retorno, alguma coisa que possa auxiliar na nossa leitura dos fatos, né? A semana vai ser muito agitada no que se refere aos balanços. Ó, aqui não encaixa. Eu sei que tem uma baixa muito forte ainda, né? O que eu vou fazer? Hoje, ao final da sessão, a gente define... Aqui seria forçar a barra, ó. A gente define se continua, se sai da operação, a depender. A gente pode sair e voltar amanhã, de repente mais descontado, ou com uma figura mais clara. Então, ao final do dia, hoje, eu me posiciono lá no Telegram. Então, não tem nada assim que una os fundos no momento. A não ser o mercado trabalhar acima de 109,210, aí ele pode deflagrar, digamos assim, um fundo duplo, né? Ok? Aqui a gente vê uma abertura bastante razoável para quem está na ponta compradora. Quando o mercado, pouco logo depois da abertura do mercado à vista, houve uma barra muito forte, né? A gente, como está na ponta compradora, espera que ela seja negada e que o mercado comece a trabalhar acima de 108,425, que aí ele forma um fundo e deve testar ali a máxima do dia. E alta firme mesmo acima de 109,500 ou do 109,210, que é o fundo anterior. Então, pessoal, eu particularmente, né, eu recebi vários e-mails aí no final de semana, recebi comunicações via redes sociais. Sendo bem sincero, como eu passei o final de semana trabalhando full time, né, a melhor forma de você lidar com o momento adverso, acho que é trabalhando, estudando, até para tentar estudar alternativas. Aquilo que não é para somar, tal, de verdade, eu apaguei, eu não vou ficar absorvendo uma energia ruim de quem só quer atrapalhar e tumultuar o ambiente, né? Você conhece as pessoas de verdade no momento adverso, né? Deixa eu colocar aqui os comentários. Quando a cerveja é gelada, em cima da mesa, num churrasco, no ambiente de festa, prosperidade, todo mundo é legal, né? Todo mundo é legal, todo mundo é prestativo, todo mundo é atencioso, principalmente quando existe algum interesse, né? Seja ele de aprendizado, financeiro. Agora, quando você tem uma adversidade, você vê quem é o bom capitão, quem não se acovarda, né, e aparece, e trabalha de verdade, e você vê quem realmente são os seus aliados, né? No momento da adversidade, as pessoas mostram as suas verdadeiras faces. Vamos lá, o comentário do Juliano. Wagner, resta torcer para que esse movimento seja um teste de fundo para formar um fundo duplo, que venha uma reação forte, que assim seja, acho bastante possível. Mas aquele negócio, precisa começar. Se começar, explode, mas tem que começar. É que nem quando você está numa reunião de condomínio, tem umas verdades para serem ditas. Se não começar, ninguém fala. Se começar, fica 2 horas ali. É aquela história, precisa começar. Semanal e mensal fechou muito feio. Se fizer curva de baixo com as bolsas internacionais fracas, vai ser um buraco. Preocupa-me a posição direcional na compra sem proteção no nível de suporte. Juliano, você tem total liberdade e controle sobre as suas contas, né? Cada um tem que saber a grana que põe na bolsa, a origem, a quantidade.
E a Top Traders é só uma das empresas que vocês seguem, ninguém está fechado numa sala com acesso exclusivo aos nossos conteúdos, ou então obrigado a fazer o que a gente faz. Todo mundo sabe que a galera que... Isso eu já fiz pesquisa várias vezes. A galera que segue o trabalho da Top Traders segue no mínimo 3 professores ou canais. Alguns 4, outros 5. Então a Top Traders é uma das referências que vocês devem ter, se vocês acharem que soma alguma coisa, né? Assim como eu tenho várias no Brasil e no exterior, e eu não culpo ninguém, e as minhas estratégias são as minhas estratégias que eu compartilho, né? Então, sendo os alunos, né, a Top Traders parte daquilo que eles acompanham, ninguém é obrigado, tem que seguir cegamente o que a gente pensa ou o que faz, né? Então é isso. Inclusive, muitas vezes eu indiquei inúmeros canais, professores que são bons e que podem ter ideias diferentes das minhas. Às vezes eles erram, às vezes acertam, ou às vezes não se posicionam porque se acovardam mesmo. Então cada um tem um perfil, né? Esse Man Go Away colocou muitos players na venda na transição do mês com a Bolsa Americana nas alturas. Tem que quebrar a confiança da venda. Eu concordo com você. A venda tem que sair da zona de conforto até para entrar na compra, porque eles ganharam bem no curto prazo, né? Se ela pegar esse mês, a coisa pode ser forte. Qual a sua perspectiva para o Dow Jones este ano? Alta. Está fraco, dando reiterados sinais de fraqueza em muitos players montando posição vendida. Estou contigo na compra, mas começando a ficar preocupado com as movimentações. Então, é o que eu disse. A gente forma as opiniões, né, baseado naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente faz. Mas eu sempre sou sincero aqui, porque o aluno, ele não acompanha só o nosso canal, pessoal. Né, a gente sabe disso, eu não compro essa ideia de querer dizer, não, eu tô contigo, tá dando... Não, todo mundo acompanha vários canais, inclusive eu. A gente forma opinião e vai pro pau. Bom, o Dow Jones depende muito, Juliano, da forma com que o Federal Reserve, inclusive, vai se comportar na quarta-feira. O Sandman Go Away, ele é válido, é uma teoria que diz que tem menos liquidez nessa época, só que o mercado já vem de queda, né? Férias americanas, aquela coisa toda. Então, o mercado talvez tenha adiantado um movimento e ele surpreenda, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui um gráfico semanal, né? E outra coisa que é mais um fator complicador em momentos adversos é que as plataformas travam, tal, é isso mesmo. Né? Começa a travar e não é mole não. Então, por exemplo, ó, a gente falando de maio do ano passado, ó. O mercado trabalhou lateral, ele foi cair em junho e depois só subiu. Então, ano passado não teve o Sandman and Go Away. Ok? Osvani, obrigado pelas excelentes aulas, mestre Abração, abraço. JP Castelões, querido amigo Wagner, pode citar meu nome sem problemas, é uma honra. Nós descobrimos juntos aí esse padrão do avião, né, Castelões? Foi na ação da Helican 3, né? Parece realmente um avião, o desenho, bem lembrado, é o padrão do avião que estudamos visualizamos em Helican há tempos atrás. Se eu não me engano, em junho de 2018, é isso mesmo. Seguimos firmes aqui, se vingar esse padrão novamente, teremos grande êxito no índice. Forte abraço e seguimos firmes na luta. No caso do índice, por enquanto ele falhou, né? Ele era mais ou menos isso aqui, né? Só que a partir do momento que ele perdeu 112 no final da... Mas depois, quando ele perdeu essa linha aqui, o padrão... Aí ele foi abortado. Né? E o que é complicado, né, nesse trabalho que a gente desenvolve é assim, nos momentos que a gente acerta, você é exaltado, é tipo como herói e tal, só que são poucos elogios. Quando o mercado anda numa posição adversa, o número de críticas é bem maior. Não que eu espere reconhecimento, que eu desejo holofotes nem nada, mas é um trabalho que ele é extremamente complexo e desafiador. Mas como eu já estou nisso há muito tempo, estou calejado, vamos em frente. Mas uma coisa, pessoal, as chances da próxima imersão ser a última é de 99,99%. Então a gente deve abrir uma imersão. Aí, por exemplo, quem fizer a imersão vai poder renovar a permanência no grupo caso as metas sejam atingidas.
Eu sempre trabalho com as metas, né? Porque aí eu sei que a própria meta atingida paga a renovação do aluno. Eu acho justo isso. Alguns falam que eu sou louco para trabalhar dessa forma, que tem que cobrar de qualquer jeito, como todo mundo faz, né? Mas eu acho que não. Às vezes talvez eu seja maluco mesmo. Sacrifico muitas vezes minha vida pessoal, meu descanso, meu lazer, mas é isso que eu escolhi. Eu encaro como uma missão. Mas a chance da próxima imersão ser a última é de 99,9%. Então, vamos dar uma olhada em Alican e Castelões. A gente fez esse estudo no passado, né? Vamos ver como é que o ativo está agora. É uma ação em tendência de alta que no semanal está perdendo uma LTA, né? Então a tendência de curto prazo ela já não é de alta, ela acionou um pivô. Topo, fundo, aí perdeu topo, né? Perdeu o fundo aqui a 24,84 e está numa LTA. Olha, a situação é aquela história. Lá nos 28 o ativo tá caro, a 23 não, ele tá descontado. Né? Nem que você não acerte o olho da mosca, tá aqui numa região de suporte e tal, então uma situação bastante interessante na minha visão. Francisco, bom dia Wagner, analisando o gráfico semanal do IN, tem um canal de alta que foi rompido. Duplicando o canal para baixo, o alvo não seria algo próximo de 104.800? Boa pergunta. Esses questionamentos técnicos, eles são importantes, que nos fazem aqui refletir, né? Deixa eu ver se eu consigo identificar esse canal. Vamos ver. Não, eu não sei. Acho que seria mais ou menos assim, né? Que o nosso amigo tá falando. Vamos ver aqui. Os programas estão... o cartezinha fechou aqui. Se o cartezinha fechou, onde que está o problema? Se eu for... como entrou um volume agora na ponta vendedora, aí eu tô numa situação complicada, porque a cotação no TradingView tá errada. Cara, eu vou tentar aqui, pessoal, eu vou tentar reiniciar o Cartesian. É uma situação que não tá fácil, né? Então todas as dificuldades possíveis. Entrou volume, o Cartesian fechou e a cotação do TradingView tá errada. Então vamos tentar. Muitas vezes quando eu conecto novamente o Cartesian, a tela fica escura, mas como tem só um monitor aqui, talvez funcione. Então vamos ver, acho que vai funcionar. Então realmente um cenário desafiador, mas a gente supera. Legal, voltou. Então a gente traçou ali a reta, talvez tenha sido isso que eu nem vou traçar de novo para não apagar de novo. Mas sim, né, houve, até pelo diário dá pra gente traçar alguma coisa. Seria algo mais ou menos assim, né? Agora você tem que ficar olhando 2 ou 3 plataformas para tirar a prova e ver qual que tá com a cotação certa, não é mole não. E isso pega stop, né, errado, por isso que eu gosto de estopar na mão e só no final da sessão. Eu vejo esse gap com potencial para puxar preço rápido, se o mercado começar a subir, né? E precisa trabalhar acima de 109.210 para deixar a ideia do rompimento falso. É o que eu vejo.
Aí nós temos aí o Antônio. Boa tarde, mestre. Poderia comentar sobre a condição de demanda por minério de ferro na China, especialmente sobre as condições atuais das operações logísticas com minério de ferro nos portos da China? Sim. Hoje o minério não está funcionando, Antônio, por causa do feriado, né? Então o minério não está negociando. E graficamente aqui o minério tem condições de buscar a parte alta deste canal, na minha visão. Então tem um upside aí até $160 aproximadamente. Então o feriado chinês não está funcionando, ponto número 1. O que acontece é que essa política de Covid zero, que não vai durar para sempre, está prestes a terminar, né? Em Pequim simplesmente aumentou as restrições, mas algumas cidades como Xangai estão fechadas, mais perto de reabrir. Quando reabrir, deve ter uma reação forte no exterior, tanto nas bolsas quanto no minério, nos metais em geral. E aí a gente deve ter uma alta bem substancial aqui no Brasil. A questão é que os portos estão parados, né? Os containers estão acumulados, né? Vai ter a reconstrução da Ucrânia e tem uma demanda reprimida muito grande, né? Inclusive no setor de construção aqui no Brasil e em outras áreas, né? Então uma reabertura da China, na minha visão, é a chave para uma recuperação forte a nível global. E assim, uma reabertura na China, se por exemplo o Dow Jones subir 1%, eu acho que o Ibovespa pode subir 2,5%. Acho que seria essa a proporção, porque os indicadores chineses, como eu costumo dizer, impactam mais no Brasil do que na própria China. Tiago, boa tarde, professor Wagner. Minha cara americana azedou o nosso, tinha tudo para subir bem hoje. Ele está falando na sexta, né? Com esse cenário atual, qual a sua leitura para a próxima semana, dado que o Fed pode azedar ainda mais o mercado? Acredita que está no preço? Eu acredito que vai ter uma alta de 0,5%, né? Aqui no Brasil de 1%. E a grande questão, Tiago, é se o BC vai indicar que a Selic terminal é a 12,75 ou não, e o que vai dizer o Federal Reserve, inclusive naquele processo de redução do balanço. Acho que aí está a chave, né? E são os drivers que devem ser monitorados mais de perto. Eu acho que está no preço um aumento de 0,50 nos Estados Unidos e 1% aqui no Brasil. Marcos Menini, bom dia, Wagner. No caso do contrato de milho, parece que o vencimento de junho está com mais volatilidade. Não seria o que de realizar o rollout? A gente vai rolar nos próximos dias. A gente está acompanhando, né, o CCM K22, né, conforme nosso amigo falou. Temos o M, a gente vai fazer a rolagem sim nos próximos dias. Aqui no cartezinho ainda não trocou, né? Mas a gente pode... Não trocou, mas a gente pode, de repente, procurar a cotação aqui. Deixa eu ver aqui no... A gente tem o CCM... Caramba, os programas eles não estão fáceis hoje. Vamos lá de novo, CCM. Na verdade ele nem tem aquela... Ele já vai direto pro vencimento atual. Então, o milho vence dia 15, né? Eu não estou conseguindo... Depois eu vou estudar aqui para conseguir abrir o vencimento de... O vencimento M. Ele vence... O mês de maio é um dos vencimentos. Geralmente o milho fica volátil perto do vencimento. Vamos ver se a gente consegue manobrar para fazer uma boa rolagem. Mas eu não estou encontrando aqui a cotação do... Os programas estão muito loucos hoje, pessoal. Essa aqui é a realidade. Eu vou dar uma parada aqui para falar um pouco do dólar, porque nós temos uma situação gráfica interessante, né? O dólar... Caso o dólar faça...
o movimento esperado de um topo mais baixo que o anterior, seria um sinal importante. Eu muitas vezes consigo entender movimentos de várias criptomoedas com base em uma, ou de todas as bolsas americanas com base em uma delas, às vezes uma bolsa secundária. E o dólar, né, caso ele monte topo por aí e deixe um topo mais baixo que o anterior, seria um sinal de queda do dólar, provavelmente queda do índice, que seria uma queda forte, né, e de baixa e de alta para a bolsa. Então, seria algo mais ou menos assim, né? E começou a cair. Aparentemente está formando topo, né? E é uma situação interessantíssima aí para quem está vendido, né? Ok? Enquanto o dólar está formando topo, a gente vê o gráfico do mini índice está formando fundo. Acima de 108.425, pode buscar 109, 110 mil pontos ainda hoje. Tem volatilidade para isso. Uma coisa é você pegar uma queda lenta, aquela movimentação meio parada, sabe? Tipo uma tartaruga escorregando, um escorregador que não tem muita inclinação, não. Momento atual de movimento direcional, então pode recuperar forte. Ok? Então eu falei aqui de Bitcoin, falei do milho. Vou falar um pouco do DI. O DI, ele tem essa leitura de um possível mastro bandeira, mas está numa LTB. Né? É importante que a gente acompanhe nesse momento o DI também no intraday. Né? A semana é a semana do DI, porque tem o Copom, tem o Federal Reserve também, está numa LTB. Quer dizer, a LTB foi rompida, pode ser um pullback, mas se o mercado penetrá-la, pode cair fortemente. Além do que, nós temos o topo anterior, a 12.115. Abaixo desse poderá cair forte, pelo menos até a cabeça do pivô a 12.065. Ok? Então vou falar de alguns índices aqui, a começar pelo índice de consumo. Pessoal, o índice de consumo, ele perdeu uma LTB importante, está trabalhando no vazio. Isso não significa que ele vai cair infinitamente. Muitas vezes, quando forma fundo num ponto que não é tão óbvio, o movimento posterior é bastante forte. Então é aquela história, precisa começar. Aí nós temos o índice de energia, que pode formar por aí um fundo duplo. Ele está na região que gerou uma reação forte a partir do dia 25 de abril. Temos o IMAT, né? O IMAT é um índice sensível, então o índice de materiais pode estar recuando para a formação de um pivô. Eu gosto sempre, né, de emitir opiniões mais convictas, direcionais, quando a gente tem, por exemplo, um movimento de baixa e começa a inflexão. Aí dá para fazer projeção, dá para fazer a leitura das carteiras com mais propriedade para ver qual reage, qual não reage. Então, a gente tem o IMOB também, possivelmente vai respeitar uma região de fundo, e o IFNC, que é onde no momento pode estar a chave. Foi o setor que capitaneou o movimento de queda, junto com o IMAT, em especial, pelo peso que tem. Está numa região de suporte. Ó. Aqui no dia 8 de março, marcou fundo a 9954 e está 9994, de repente respeitando essa região. Aí nós teremos Small 11. Small 11 é um termômetro, né, no momento, porque boa parte das vendas mais intensas, aquelas vendas mais agressivas, foram nas ações de menor liquidez, menor volume, as chamadas small caps. E
está bem perto aí de uma LTA, né? Então, uma reação no Small 11 vai significar muito na minha leitura. Houve feriado na China, a bolsa do Japão. De todo modo, eu vou estudar aqui a bolsa chinesa, né? A bolsa do Japão indica aí uma continuidade da alta, porque trabalhou na parte superior de um Marubozu, sendo que esse Marubozu confirmou um martelo. Então eu entendo que a bolsa do Japão, nesse momento, ela tem uma Morningstar, estrela da manhã. Independente de estar fechado, eu vou estudar aqui a bolsa chinesa, que na minha visão vai consolidar fundo e trabalhar acima de 3.023, né, que é o fundo anterior. Então tem um amplo espaço para subir. Bolsa do Japão nós comentamos, minério também. O petróleo, né, hoje em dia ele vive um dilema, né? Um petróleo em queda, ele derruba o setor petrolífero, mas ele privilegia, por exemplo, o setor de transportes, de alimentos, tudo aquilo que tem no aumento dos combustíveis, um aumento de custo também, né? Sem falar que gera inflação. Então hoje, né, eu seria comprador no minério, no petróleo não. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, como eu falei na sexta-feira, imagina assim, aquela velha história, né? Às vezes você é um trader ou é um estrategista de uma casa, você tem que se posicionar. Então, teu diretor, teu gestor chega para você e fala, ó, você monta uma posição, ou é compra ou é venda. Nesse momento eu venderia petróleo. Mas se eu pudesse escolher qual commodity operar, eu escolheria trabalhar na compra do minério. Títulos americanos de 10 anos, né, expectativa pelo Federal Reserve, de repente forma um topo duplo aqui, se conservar 2.981, não, rompimento falso, de repente começar a trabalhar abaixo. A gente vê uma boa reação nas bolsas americanas, né, eu acredito na formação de um fundo por aí. Se o índice Nasdaq fechar um pouquinho acima do patamar atual, nós teríamos um piercing line pattern, que é o padrão penetrante. Aí teremos aqui o S&P, né, que faz alguma coisa parecida em uma região bem deflagrada aqui de suporte. A gente pode perceber, né, a mínima do dia 24 de fevereiro. E tem o índice Dow Jones. Eu vou fechar aqui meu broadcast, que a bateria do notebook, eu não tenho muito tempo aqui de bateria, para que eu não tenha nenhum problema durante a gravação. Aí o VIX está em alta, porém, entretanto, todavia, ele está numa região de resistência abaixo de 33,81, ele pode cair forte. Nesse momento, se eu operasse VIX, eu venderia VIX, né? Tem muitos alunos, muitos não, tem alguns alunos que operam VIX. Aí o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, naturalmente está subindo. Só que quem andou meio isolado aqui, dá uma impressão de formação de topo. Aí o EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York, está numa região de suporte, né, que montou fundo duas vezes, ó, percebam aqui, no dia 24 de fevereiro, o mínimo é 31,69, 31,67 no dia 15 de março, e hoje bateu 31,82, então tem tudo para formar um fundo por aí. E se começar a trabalhar acima de 32,47, será para o alto e avante. Deixa eu ver se é uma coisa coletiva que eu marquei aqui para falar. Vai sair uma entrevista minha, pessoal, no BMC News. Eu falei corajosamente aí do meu cenário para o mês de maio, né? Eu posso acertar, posso errar. O dinheiro que eu tenho nas posições pode estar nas posições. Não vai mudar minha vida, né? Como eu falo, ninguém tem que pegar dinheiro de herança e colocar na bolsa, vender teu único imóvel, pôr na bolsa, colocar no milho, colocar no dólar, vender teu carro, pegar indenização trabalhista, dinheiro de parente, por exemplo. Isso é loucura, né? Na bolsa é o dinheiro excedente, que se você perder tudo não vai mudar a tua vida, né? Ninguém pode querer achar que vai pagar convênio médico, condomínio, escola de filho com dinheiro da bolsa. Isso é uma loucura. E eu defendo isso nos momentos bons e momentos ruins, né? A bolsa é aquela grana que se você perder tudo, não muda a tua vida. Aí mais à frente você junta de novo, trabalha no mercado à vista,
vai trabalhando os futuros aos poucos e recupera, como tanta gente fez com as minhas operações públicas em Gerdau, Hipermarcas, Banco do Brasil, Embraer, JBS, inúmeras operações no índice, agora recentemente no dólar, no milho. Então essa que é a ideia, né? Então, por exemplo, se você coloca o dinheiro na bolsa e a perda dele, total ou parcial, muda a tua vida para pior, é claro, ninguém quer perder dinheiro, mas ela não pode, por exemplo, impactar na tua vida pessoal, profissional, no teu lazer, no teu trabalho. Aí tá errado, né? Então isso eu sempre falo, né? Por isso que não pode alavancar. A maior loucura que tem é pegar dinheiro de parente, de amigo e colocar em bolsa, né? Querendo ganhar uma porcentagem, prometendo rentabilidade, é o maior erro que alguém pode cometer. Mas o cenário é óbvio, tal, não é. Eu já vi cenário óbvio que acontecia tudo ao contrário. Então nunca caiam nessa ilusão, mas fulano promete uma rentabilidade mensal, se promete já está errado. E você não é incauto, não cai nessa, porque a responsabilidade é sua. Então EWZ é isso. Nós temos a Bolsa do Reino Unido, é sempre a bolsa diferente. Parece que está tudo bem quando você olha a Bolsa do Reino Unido, em alta aqui, subindo. A Bolsa brasileira costuma, né, a Bolsa da Europa que ela mais acompanha, então a gente pode ter uma recuperação legal aqui no Brasil. E me agrada também, apesar de, né, ainda ter uma queda forte, mas a Bolsa de Paris está longe da mínima. O Eurostock 50 também tem uma sombra inferior. Claro, né, eles caíram mais forte na abertura por causa da queda americana na sexta, e agora, por exemplo, o índice DAX aqui, se você observar detalhadamente, sugere até um ombro, cabeça-ombro invertido aqui. Aí, pessoal, a gente vai ter o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Apesar da queda de hoje, há uma inclinação altista. E nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, que tem um sinal de topo, mas precisa começar a desenvolver. Só que não é um sinal tão forte, porque a máxima foi no dia 28, o candle de queda foi no dia 29. Mas assim, a perda da mínima do dia 29, né, a 102.818, pode ser o estopim aqui de uma busca pela média de 21, por exemplo. Daí a gente vai ter o Ibovespa em dólares, tá largado aí como o EWZ, pode começar um movimento de recuperação forte numa região de suporte. E aí eu vou fazer os ativos fixos aqui. Espero que dê tempo, que a minha bateria aguente. Deixa eu ver como é que tá aqui. Acho que tá tranquilo. É que do nada aqui, muitas vezes o Ambev não é uma ação da qual eu sou fã, mas é um pullback, tá num topo anterior, uma LTB. Banda de Bollinger justapostas para quem busca algo acima da renda fixa pode fazer sentido. B3, SA3 também está bem descontada. Nesses níveis eu acho interessante. Nós temos Banco do Brasil, sem dúvida, né, os bancos escandalosamente baratos. Banco do Brasil cumpriu uma simetria em A, né, ao buscar aqui 33,14. Então uma situação de compra ousada, eu acho que tem muita chance de dar certo. Assim como o Bradesco, né, que está fazendo fora da banda dentro da banda. Se fechar um pouquinho acima desse patamar, ficar bem deflagrado. E aí acima de 18,12 forma realmente um padrão do rompimento falso. E Itaúsa é aquela história, a 11 é caro, a 9,15 o ativo está descontado, né? Você pode não acertar o olho da mosca, mas é provável que você acerte algo perto disso. Aí tem Itube, né? Itube 4 praticamente cumprindo a simetria. Não, cumprindo, né? Aqui a gente tem o 23,75. Né? Então, para quem esperava que a conclusão da simetria bingo, simetria em A. E aí tem Sambi, que é a nossa exposição. Né? Provavelmente fazendo um fundo duplo, aqui o eixo tem gap aberto acima dos preços. E o eixo aqui, o ponto-chave, é 32,93.
No caso de BPAC, hoje eu acho que é a melhor opção do setor bancário nesses níveis. Se o mercado começar a subir, vai subir muito rápido, mas precisa começar, é aquela história que eu falei. Sabe um assunto que ninguém falava e começam a falar, todo mundo fala do assunto? É aquela história, precisa começar. Está numa região de suporte. Aí temos positivo. Não é um ativo de fluxo. Se o mercado começar a subir, sobe rápido, mas aquela história precisa iniciar uma movimentação. Aí nós temos Petro 4, não sou fã do ativo no momento, mas entre a compra e a venda eu compraria. Mas eu prefiro o Vale, né? Porque se o petróleo, por exemplo, hoje, se arrefecer o cenário mundial, o petróleo ele pode sim cair, e cair forte. Ah, mas aí tem a reabertura da China, pode contrabalancear, mas eu prefiro o Vale. Está mais descontada e seria um trade mais direcional. No caso de arrefecimento na guerra, reabertura na China, até um arrefecimento do cenário interno aqui no Brasil, que está turbulento. China 11 eu entendo como uma situação favorável à compra, depois do fechamento que nós tivemos desse gap. Acho que tem um espaço interessante para subir. Cury é um ativo de fluxo, né? Tá tentando segurar a onda aí no fundo anterior, tem algum nível de sucesso. Se o mercado começar a subir, pode subir fortemente, assim como o Mel, que eu não tenho planos. A gente pode até mexer no dólar, no milho, no mini índice, mas não temos planos de mudar a carteira por enquanto, né? Aí você pode falar para mim, mas você tem aquela teoria de quando o mercado está caindo, né? Pérolas e pedras se misturam na lama. Pode ser, mas aí teria que ter um ativo que justifique no momento uma troca, mas eu preferiria nesse momento esperar a reação para ver como cada ação reage para fazer as trocas nas carteiras. E aí por fim, Gerdau, né, a gente espera que respeite o fundo anterior, se o fizer pode reagir rapidamente também. Eu já falei do DI, do dólar. E voltando aqui no mini índice, acima de 108,425 pode ter uma reação forte, né? E se a gente observar aqui o gráfico de 30 minutos, o candle das 11 horas é o que marcou a mínima do movimento a 107,555. A máxima dele 108,280. Se a máxima for rompida, confirma esse padrão aqui, que é uma mistura de martelo com doji pernalto, que é quando tem a sombra inferior proeminente. Então é isso, pessoal. Acredito numa recuperação ao longo do pregão de hoje. Deixa eu só ver aqui. A Petro 4 o Jorge pediu, eu verifiquei. O Michael quer ser day trade, é isso aí. Day trader, né? E vamos em frente, firmes na luta. Qualquer coisa eu volto aí no YouTube ou nas outras redes sociais. Telegram, a rede de comunicação que eu uso mais frequentemente. Um grande abraço a todos, pessoal. Valeu!